Eu acho... Pois é, então, você falou isso. Essa estrutura de poder, Leonardo, quando um Papa tenta interferir nisso, não há um risco à própria vida do Papa? Tem essa história do João Paulo I, que teria sido envenenado, ou seja, o Papa Francisco vai lá mexer numa estrutura de poder assim, é muito complicado. Não tem um risco para a vida dele, um envenenamento, algo assim, ou isso é muito conspiratório? olha, a gente tem que conhecer um pouco a história da Igreja. Por exemplo, há um século chamado a Era Pornocrática, que vai do ano mais ou menos 900 e pouco até 1000 e pouco, onde quase todos os papas foram assassinados, degolados, mortos na cama da amante. Por exemplo, um antecessor do Bento, Bento IX, eleito papa com 16 anos, fazia todas as estripulias que não podia em Roma. Vendeu o título e a dignidade de papa por 1000 liras de prata. E foi assassinado na cama com a mulher do outro. Então houve de tudo. E era comum os famosos filtros. Os cardeais com aqueles anéis enormes, que até hoje eles usam. Em cima tem um veneno, você convida para um banquete, você aperta embaixo, abre e você nem termina a refeição, já está envenenado. Papa Francisco corre esse risco? Então eu acho que a gente tem que prestar atenção na história da Igreja, porque quando há disputa de poder altamente centralizado e anônimo, tudo pode acontecer. Mortes súbitas, João Paulo I se supõe, com boas bases, de que ele não morreu lendo a Imitação de Cristo. Estaria lendo o quê? Ele estaria lendo o relatório da vinculação de vários cardeais com a Pio II, que é a maçonaria, e grupos da máfia, chefiados pelo cardeal Tisserand. Quando leu aquilo, ficou desesperado, já tinha problema de pressão, telefonou para o bispo, para o médico dele de Veneza, ele receitou uma dose mais alta. Para controlar a pressão. Para controlar a pressão, e deram 4 vezes a pressão, e o coração estourou. E isso eu soube pessoalmente do secretário dele, pena que ele não vive mais, Luigi Sartori, aquele que elaborava os discursos. Você acha que ele foi assassinado? Quer dizer, a suspeita é que, e o fato é isso não está escrito, mas ele me disse pessoalmente isso, que o Papa dorme na câmara dele e a meia altura acima dorme um secretário, que por nenhum motivo tem que sair de lá, porque ele fica olhando se o Papa passa mal, se tem alguma necessidade. E naquela noite ele não dormiu lá. E por que não dormiu? Por que o Papa no dia seguinte parece morto? Por que não deixaram fazer a autópsia? Então, há suspeitas. É como, digamos, você tem uma gaiola com um passarinho e tem um gato aí, e só penas para todo lado. Ninguém viu o gato comendo o passarinho. Todo mundo diz, lógico, foi o gato que comeu. Mas você não pode provar. Só viu penas. Então, algo assim ocorreu com ele. Então, eu acho que a gente tem que ser realista. Temos que proteger o nosso Papa Francisco, Chico no Brasil, Paco na Espanha, Francesco na Itália, como homem santo, de grande bondade, corre risco. Onde há poder centralizado, seja na Rússia, onde quer que seja, há sempre o risco de que outros concorram, se sentem incomodados e afastem. Oxalá não ocorra. Há até uma preocupação com a segurança dele, porque ele é muito informal, né? A segurança do Vaticano tem uma preocupação em proteger o Papa. Mas aí é falta de fé. Porque se ele acredita mesmo que está a serviço de Deus e do povo, ele vai no meio do povo. E se alguém o mata, está a serviço. Então eu acho que ele vai dispensar esse aparato todo. Vai se sentir um pastor que, como na Argentina, ia pelas favelas, não queria que ninguém o acompanhasse. Quando foi eleito cardeal, todos os amigos dele diziam, vamos assistir à imposição do seu título em Roma. Ele disse, não, senhor, vocês entreguem todo esse dinheiro para os pobres e não venham. Como eu disse agora, porque daqui a pouco ele vai ser imposto, quer dizer, vai ser declarado Papa oficialmente. A investidura. A investidura. E na os argentinos queriam muito para lá. E ele disse, não, entreguem o dinheiro para os pobres e não venham. Não venham. Então, mostra um total desapego ao poder. Ele não protege a vida, expõe a vida. Nós falamos um pouquinho disso no primeiro